Posso agora lançar aqui uma para ficar? Lance, Eu não tenho Fica à solução. vontade, professor. Eu não tenho solução para esse não, tá? Esse é. Eu vou dar, então. Então, beleza, bora. Eu vou dar. Vamos lá. Estamos em Marineford Certo. e a guerra está basicamente definida e tal. Barba Negra aparece. É derrotado pelo Barba Branca, mas na hora de finalizar, o Barba Branca, infelizmente, não resiste a tudo e tal, com aqueles danos todos, e morre com honra, a morte mais lendária até agora, na minha opinião, da obra. E aí, o Barba Negra, com os seus brod e tal, cobre o Barba Branca para poder tirar a fruta, a gente sabe e tal. Vamos lá. Pergunta. Por que ele cobriu? Alternativas. Ele cobriu porque ele não queria mostrar que ele roubaria o poder da fruta. Não, porque daqui a pouco ele está mostrando o poder da fruta. Então não precisava cobrir aquilo todo. Ele cobriu porque ele queria fazer de uma certa forma que ele não queria mostrar como é que ele faria. Cobriu porque ele precisava de uma condição que só o cobrir daria a ele para ele poder efetivar o fato. Eu acho que dessas três alternativas, se tiver uma quarta, por favor, me digam, mas... Então, a primeira foi, ele cobriu porque ele queria esconder o que ele faria. Eu acho que essa alternativa já cai por terra. Cobriu porque ele não queria mostrar o como era. Até porque a gente sabe que as frutas, elas têm aplicabilidades distintas. Uma fruta não funciona do mesmo jeito. Eu acho que teve um usuário da fruta do Loki que conseguiu fazer a cirurgia perene. E a partir dali o pessoal começa a perseguir aquele sonho e tal, mas foi um que conseguiu fazer e falou, tem um caminho por aqui, se você por acaso conseguir e tal, mano, é automático o fato. Ou terceiro, havia algum condicionante que só com a escuridão, portanto, o negócio ia acontecer. Eu acho que esses dois, eles brigam. Escuridão potencializa as coisas? Talvez, tal. Mas talvez o como é que seja a questão mais... Por quê? Porque envolva talvez um ritual. É um protozoário sensível à luz. Aí precisa estar escuro para o protozoário sair do corpo do Barba Branca e ir para a fruta. Mas é um caminho interessante, porque assim, o Barba Negra, a fruta dele, apesar de se chamar fruta da escuridão, ela trabalha bastante como um buraco negro. Sim. Absorve tudo, inclusive ele mesmo diz, até a própria luz acaba sugando, a ponto de ele não conseguir ter intangibilidade e receber 2 vezes o dano. Então, a ideia é que a fruta dele tem um funcionamento diferente ao ponto de a luz do ambiente não deixar ele potencializar o poder dele. O manto negro seria para ele ter uma escuridão total e, com isso, usar todo o ápice da escuridão da fruta dele. Mas em nenhum momento a gente vê à noite, sei lá, o poder dele funcionando overpower. Porque ainda tem luz. Tem a lua. Tem Não, mas estrelas. quando não tem lua cheia, então... Porque até a própria coberta ali, ela não vai gerar um efeito de escuridão perfeita, não tem como ali. Então alguma luz residual vai ter naquele ambiente. Talvez não sensível aos olhos e tal. Então, por quê? Eu consegui avançar numa linha que é, assim, sei lá, parece razoável. Que tem um detalhe. Talvez para ele poder tirar o poder de alguém, ele tem que pegar e desativar a fruta do cara. Porque talvez a fruta ativada faça alterações de DNA, fator linhagem, etc, blá, blá, que seja e tal. Mas uma vez que ele toca no cara, ele desativa a fruta, que é o poder da fruta também, né? Ele consegue fazer o cara parar de usar aquela fruta temporariamente. Então, talvez uma das partes, um dos segredos, é ele conseguir desativar a fruta. E a partir daí, alguma outra coisa ele faz. É essa outra coisa que eu confesso que eu buguei. Tinha uma ideia antes, muito legal, de que o usuário, quando ele comia fruta, o coração dele virava fruta. Isso aí caiu por água quando a gente viu o Lau tirando o coração lá em Punk Hazard, que o coração ele é normal. Mas a gente tem Big Mom devorando Madre Carmel e ganhando os poderes dela. Então pode estar o ato de canibalismo puro. Ele está consumindo ali, porque tem um buraco no peito do Barba Branca ali na hora, ele tá pegando o coração do Barba Branca e comendo ali. Ou talvez seja porque a Madre Carmel é morta, ela estava naquela ânsia toda, já o poder da fruta incorpora em alguma outra coisa perto e ela come aquela coisa. Também. Ela tinha comido uma fruta já, a Madre Carmel tá dentro da barriga, ficou dentro da fruta. Alguma coisa e... Também tem ele pode estar escondendo não só o como, mas o como ele usa as duas juntas, né? É verdade, tem esse extra, né? Como que ele tá e mantém a dele e ainda pega do Barba Branca. Ah, mas tem um fator interessante, o corpo estranho.
Talvez o manto seja para ele não revelar mais da biologia dele, do corpo estranho dele. Tem teorias de que talvez ele tenha um gêmeo siamês ali atrás na nuca dele, seja uma outra faceta, ele muda de face, ele tem personalidade, almas. Então, pode ser que o manto seja para ele assumir uma outra persona ali que ninguém sabe. Então você acha que, para responder essa pergunta, o aspecto que parece mais relevante é como ele faz do que a luz potencializando? Eu creio que sim. Até porque essa parte da... Que ele revelaria alguma coisa enquanto ele faz que ele não quer revelar. Sim, porque eu acho que a parte da luz enfraquecer ele, apesar de ser uma ideia legal, eu acho que é muito RPG. A gente teria então esse oposto com o Kizaru. A escuridão vai enfraquecer ele à noite, né? Você perguntou, então à noite por que ele não usa tudo? Apesar da ideia ser interessante de talvez a gente ter até, sei lá, um eclipse acontecendo e realmente ele conseguir usar mais do poder dele, talvez ele estivesse escondendo parte da eu acho que biologia pode ser dele. uma coisa focada nele, assim, porque ninguém sabe nada sobre ele. Ninguém sabe. De nenhum O grupo. Barba Negra, ele só derrota alguém fora da tela. Ele derrotou o Marco na Guerra da Retribuição. Ele feriu o Shanks, a gente nem viu como ainda. Ele derrotou o Lau. Peraí, então você está me dizendo que de forma alegórica o Oda colocou um manto nessas batalhas? Porque tem um poder... Exatamente. Tem um poder ele oculto esconde. do Barba Negra ainda. A única vez que ele teve que mostrar, ele colocou um manto. Ele colocou então, um manto. A gente não viu ele matando o cozinheiro Sati. Não viu. A gente não viu ele matando. A gente não viu ele derrotando o Lau. Toda vez que o Barba Negra vence alguém, é fora da tela. Não é o Cerberus, infelizmente. Gostava tanto da teoria do Ele Cerberus. tem um poder oculto. E outra coisa, o Barba E Negra... o poder oculto, desculpa te interromper, mas o poder oculto é antes da Fruta da Escuridão. Ele feriu o Shanks. Sim. E o Shanks forte pra caramba. Sim. Shanks usando Camussari com 14 anos. Sim. E aí tem um detalhe, o Barba Negra tem uma personalidade que ele não tem menor problema em ser arrogante. Mas ao mesmo tempo ele é arrogante quando ele acha que ele já venceu. E enquanto o plano dele está avançando, ele consegue ser extremamente discreto e silencioso. Então, se ele acha que revelar como é que a transformação é feita de alguma forma, isso poderia gerar um ponto fraco nele, ele esconde. Ele esconde. Porque ele sabe fazer isso. Sim. Mas se ele tivesse certeza que ninguém poderia impedi-lo, ele já teria mostrado. É, porque agora pra conseguir derrotar ele, a gente vai ter que primeiro descobrir o que ele é, pra ele é. descobrir as fraquezas do Exato. que ele é, pra depois lutar contra ele. Então tem fraqueza, e ele sabe disso. E aí, como ele esconde, pegou e escondeu ali, que era o único momento que não tinha como o Oda cortar pra off-screen, deixou ele oculto, que aí um dia a gente vai ter que pensar em como descobrir o que ele é pra depois. E sabe como é que eu acho que o Barba Negra vai ser derrotado? Essa é a minha teoria pessoal que eu gosto bastante. Ele vai ser o único usuário que a gente vai ver se afogar no mar. Ele vai cair no mar e vai se afogar. Porque a Seria tripulação legal, seria dele... bem legal. É interessante, né? Porque seria o único que vai acontecer isso. E a tripulação dele, ela não funciona como a do Luffy. Se o Luffy cair no mar, alguém vai pular e resgatar ele. Se o Barba Negra cair, O pessoal vão não tá deixar nem ele aí. afundar. Não estão nem aí. Eu imaginei que essa poderia ser uma das possíveis respostas, das 3 e tal. E aí eu pensei numa outra pergunta. Vocês lembram de algum momento o Barba Negra utilizando as duas frutas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo? Ele só enche a mãozinha, né? Mas nada, Ele só invoca, mostra. ele invoca os poderes, né? Mas não chega a usar os dois ao mesmo tempo, não. Bom, mas colocar na mãozinha... Colocou na mãozinha. Então ele tá invocando. Tá evocando, né? Então não é personalidade, porque ele não pode ter as duas ao mesmo tempo. Isso é um bom ponto que corta essa. É estômago, certeza. É a fruta, fruta do hipopótamo. Não é bariátrica, Não, Evandro. fruta Confia. bariátrica Eu não tenho dá. 2 estômagos, Evandro. Eu tô quase lá. Falta só Porque se for personalidade, é Smeagol. Smeagol, assim, ora um Troca assume, de um outro pra assume e outro. tal. Mas se eles chamam as duas ao mesmo tempo, você não tem os dois. Ou um domina, outro... Não acho que são os dois ao mesmo tempo. Acho. Então deve ter alguma coisa que ele não quer revelar. Por isso, o Oda encobre, às vezes, que ele vai tentar fazer alguma coisa diferente. Interessante. Sabe o que A ele Barba é? Negra dá um episódio inteiro só dele. Ele é um terráqueo. Ele é um descendente da Terra, lá do primeiro mundo. O último que sobrou. Por E a isso linhagem ele não dorme especial mais de dele. noite. A linhagem especial dele é ser da Terra, então. Vai ser da Terra. Ele é um terráqueo.